Naquela época, a França e a Inglaterra travavam uma guerra. Napoleão Bonaparte decretou então o bloqueio continental, ou seja, cercou a Inglaterra e proibiu que qualquer país da Europa tivesse relações comerciais com ela. Mas havia muito tempo que a economia portuguesa girava em torno do comércio com a Inglaterra, pois exportava o vinho e importava produtos industrializados que eram revendidos às suas colônias na América e na África. Por isso, quando o príncipe Dom João foi obrigado a optar entre a Inglaterra ou a França, sua decisão tendeu para o lado inglês. Diante da ameaça da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, o embaixador da Inglaterra em Lisboa, Lord Strangford, propôs que a família real transferisse a sede do governo para o Brasil. E foi assim que Dom João e sua comitiva partiram para o Brasil. A corte portuguesa chegou na Bahia em janeiro de 1808, transferindo-se 45 dias depois para o Rio de Janeiro. A comitiva foi recebida na cidade com grande festa. Afinal, ela representava a esperança de mudanças na colônia. Dom João cumpriu o acordo firmado com os ingleses. Sua primeira medida importante foi a abertura dos portos do Brasil à Inglaterra e a outras nações amigas, o que excluía a França e a Espanha. Abrir portos significava permitir que os navios ingleses comercializassem livremente com a colônia. Do outro lado do Atlântico, Portugal mergulhou em grave crise. Afinal, o país deixou de ser, de um momento para o outro, sede do Império Português. Perdeu parte de suas riquezas e a sua autonomia. Para o Brasil, a abertura dos portos foi extremamente favorável. As mercadorias importadas ficaram mais baratas e a produção podia ser vendida diretamente aos ingleses e a outros países aliados. Muitas mudanças importantes ocorreram no Rio de Janeiro com a chegada da família real. Houve um crescimento espacial da cidade e aumento do número de habitantes. Além disso, ocorreu a suspensão da proibição da imprensa, a construção das primeiras estradas e a chegada de imigrantes suíços. No entanto, se muita coisa mudara, outras permaneciam como antes. Pelo porto da cidade, continuavam sendo exportados basicamente artigos coloniais como o açúcar, e a principal mercadoria que por ele entrava ainda eram os escravos negros vindos da África. Homens e mulheres, velhos, adultos e crianças continuavam a se deslocar pelas estreitas ruas da cidade, principalmente a pé, fosse com os próprios pés ou por meio dos pés de seus escravos. O que caracterizava o Rio de Janeiro como uma cidade ainda colonial, apesar de todas as mudanças, era a permanência da escravidão. Os escravos estavam em todos os lugares e em todas as ocupações. E se havia inúmeras maneiras de sujeitá-los, a principal delas continuava sendo a violência dos castigos físicos, aplicados em casa ou nos lugares públicos. Ao apoiar e ajudar a transferência do governo português para o Brasil, a Inglaterra tinha como objetivo, entre outros, abrir o mercado brasileiro para seus produtos industriais. Entretanto, a abertura dos portos decretada por Dom João em 1808 não satisfez totalmente os interesses dos ingleses. Eles queriam mais privilégios. No ano de 1810, Lord Strangford negociou 2 tratados com Dom João. Um deles reduzia os impostos sobre as mercadorias inglesas exportadas para a colônia. Assim, elas podiam ser vendidas a preços mais baratos do que os das provenientes de outros países, inclusive de Portugal. O outro dava aos ingleses o direito de negociar em território brasileiro. Os comerciantes e industriais ingleses rapidamente tiraram proveito da nova situação. Os navios britânicos ancoravam no porto do Rio de Janeiro carregados dos mais variados produtos: ferragens, pregos, tecidos, utensílios de vidro, tintas, cerveja. Como desconheciam a realidade brasileira, os comerciantes ingleses enviavam para o Brasil muitos produtos inúteis, como, por exemplo, patins para gelo. O Brasil tornou-se assim um grande mercado consumidor de produtos ingleses. A Inglaterra, evidentemente, lucrou muito com a situação.
Por sua vez, a pequena indústria portuguesa, que abastecia parte do mercado brasileiro de produtos manufaturados, entrou em colapso.